Olá, meus irmãos e amigos. Estamos nesse domingo extraordinário, dia 19 de setembro de 2021. Nesse terceiro domingo do mês, louvado seja o Senhor por aquilo que temos vivenciado ao longo desse mês de setembro, esse mês tão importante para a nação brasileira. Já foi comemorado o dia 7 de setembro, foi motivo de gratidão. Alguns se preocuparam, mas de maneira serena, de maneira responsável, de maneira segura e pacífica, muitos se mobilizaram para expressar realmente a alegria pela comemoração dos 199 anos da nossa independência dos laços portugueses. É o início da celebração dos 200 anos que, se Deus quiser, serão celebrados em 2022. Mas também aqui estamos para agradecer a Deus pelo aumento de pessoas vacinadas contra a Covid-19. O Plano Nacional de Imunização tem avançado, várias pessoas têm sido vacinadas, o que tem reduzido o número de pessoas contaminadas, o número de pessoas com gravidade nos seus sintomas e, naturalmente, que o número de pessoas recuperadas. Glória a Deus por tudo isso. E também há uma ótima repercussão nas igrejas. Algumas igrejas já voltaram há um certo tempo aos cultos presenciais, outras estão começando agora, ou melhor, recomeçando, mas eu creio que a tendência é que até final do ano a gente esteja não só com os cultos presenciais e outros eventos a todo vapor, como também liberados todos nós das máscaras. Claro que ainda isso não é definido, mas esperamos que em breve a gente possa ter um novo normal, mas sem as restrições que a pandemia nos tem imposto. O importante agora é continuarmos servindo ao Senhor. E hoje, nesse culto, nós queremos agradecer a Deus, mas também demonstrar a nossa preocupação, e aqui eu quero reforçar essa campanha do Setembro Amarelo. A mensagem não vai fazer abordagem sobre isso. Estamos no mês de setembro, aqui na Pio da Barra, em Duque de Caxias. A nossa ênfase durante o mês de setembro é fidelidade. A gente tem pregado uma série de mensagens aos domingos, tanto nos cultos presenciais como também nos cultos online ou nos cultos virtuais. Nós temos falado sobre fidelidade. Mas aqui eu quero colocar em destaque Setembro Amarelo, que é essa campanha nacional de conscientização e prevenção ao suicídio. Meus queridos, a pandemia tem, digamos assim, sido um gatilho para vários transtornos, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com outras dificuldades, que tem gerado uma série de preocupações para os familiares. Então eu quero aqui, nessa palavra inicial, que você esteja atento à mudança de comportamento, da rotina, dos hábitos daquela pessoa que antes era muito falante, agora está mais silenciosa, muito na vida social agora mais restrita, não por causa da pandemia, mas se fechando, tendo realmente o desprazer do contato até com seus entes queridos, pessoas que mudaram seus hábitos alimentares, que passaram a ter mais tempo de sono, uma linguagem que indica realmente não apenas um estresse, uma estafa, mas realmente uma desmotivação para a vida. Então, fique atento a esses sinais. Existem outros, como aquilo que a pessoa fala: já cansei da vida, não aguento mais, não suporto mais, eu quero fugir. Esse tipo de linguagem também sinaliza uma preocupação que deve ser da família. E para você que está vivendo esse drama, que tem pensado nessas ideias tão difíceis, eu quero convidar você a procurar uma ajuda. Fale com alguém da sua família, converse com alguém da sua confiança, até mesmo seu líder religioso, é uma oportunidade, mas procure ajuda profissional quanto à saúde mental. Falar importa, falar é importante, é um passo muito importante para buscar ajuda.
Vamos vencer o tabu, porque muitas vezes alguns dizem que falar sobre o suicídio não é bom. Não, não é bom é não falar. É preciso que as pessoas falem, mas é preciso que as pessoas tenham a quem realmente falar. Por isso, empreste seu ouvido, dê tempo e atenção devida a quem porventura esteja passando por esse momento crítico. Essa é a minha fala e nós vamos estar orando. Eu quero então aqui colocar para nós orarmos, não só por causa dessa campanha, mas para que as pessoas que estão lutando contra esse desejo de morte, esse desejo de acabar com a vida, que elas tenham a oportunidade de pedir socorro e que você que está acompanhando talvez alguém tenha realmente o direcionamento. Vamos então orar? E eu quero aqui então ler o texto de Mateus 11, 28, nas palavras de Jesus. Venham a mim todos vocês estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim e encontrarão descanso para as suas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos, cubra sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, nesse momento queremos te agradecer pelo dom da vida, mas queremos nesse momento também interceder, aproveitando essa campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha nacional de prevenção, de conscientização quanto ao suicídio. Ó Deus, oramos para aqueles que estão em sofrimento, que estão em angústia, que estão já não mais sabendo lidar com pressões externas, internas, com medo, com angústia, com sofrimento, com ideação suicida. Ó Deus, que Tu tens misericórdia dessas pessoas, que Tu dês a essas pessoas a oportunidade de encontrar pessoas outras que estejam dispostas a ouvi-las e a dar a elas uma palavra de esperança e de orientação para a vida. Oramos pelos profissionais da saúde mental, para que tenham sabedoria, discernimento e tenham a habilidade devida para conduzir esses que sofrem a encontrarem a motivação para viver. Oramos, ó Deus, pelas famílias, que Tu tens misericórdia, que haja alegria da vida diante de tantas dificuldades que enfrentamos, que essa pandemia que há de passar leve a cada um, ó Deus, a refletir sobre o que é mais importante para a vida. Não é o bem, não são as coisas materiais, mas a vida preciosa diante do Senhor e na relação com os seus. Muito obrigado, a Deus, pelo Teu cuidado. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter daqui a pouco uma mensagem, e aí você está vendo o tema, de acordo com Mateus, capítulo 24, de 45 a 51. Mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem. Teremos agora, daqui a pouco, uma música, mas antes quero lembrar você que é membro da Pila Barra em Duque de Caxias, que você entregue o dízimo, dê a sua oferta pela transferência bancária, pelo depósito, nas informações que eu vou lhe passar. Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarkbarros@gmail.com. Entregue a sua oferta, seja fiel na entrega do dízimo e realmente você vai vivenciar aquilo que Deus prometeu na sua palavra, de acordo com Malaquias 3:10. E para você que não é membro da Pila Barra, mas quer somar, quer nos ajudar, que então você faça isso com toda a liberalidade e com gratidão a Deus em seu coração. Vamos então para a música e logo em seguida a mensagem da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico,
nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana. É isso aí, mãezinha, vamos louvar. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. E chegou. Muito bem, meus amados irmãos, vamos então ler Mateus capítulo 24, de 45 a 51. Diz assim a palavra do Senhor: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não o sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Esse texto é muito interessante porque é a primeira de 3 parábolas que Jesus contou sobre a segunda vinda dele. Não para falar sobre a segunda vinda em si, mas como devem as pessoas estarem agindo, se comportando, o que elas deveriam estar fazendo e como até a segunda vinda dele. Como tema da nossa
desse mês de setembro é fidelidade, aí você está vendo o título dessa reflexão: a fidelidade ao Senhor enquanto Ele não vem. Como disse, essa é a primeira de 3 parábolas. A primeira parábola, como você está vendo, fala de 2 pessoas. É uma parábola que fala de algo que era comum acontecer, o senhor de uma fazenda, de um campo, deixar atribuições para determinado servo e deixar responsabilidades específicas e quando voltasse, o servo deveria prestar contas e, de acordo com aquilo que ele fizesse, haveria um resultado bem específico. A segunda parábola que nós conhecemos, contada por Jesus, é a parábola das 10 virgens. A gente vai ter oportunidade no próximo domingo, se Deus permitir, tratar desse tema. E a outra parábola, que também já comentamos, é a parábola dos talentos, que também mostra essa questão de como devemos estar aguardando a segunda vinda do Senhor. Essa, portanto, que acabei de ler, Mateus 24, de 45 a 51, fala dessa fidelidade ao Senhor, desse ato, dessa atitude. Se você observar, são 2 personagens. Claro, Cristo está contando uma parábola. Então ele apresenta 2 personagens, mas cada um age de maneira diferente. Por exemplo, ele coloca assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Cristo está fazendo uma pergunta: quem é esse homem, esse servo fiel e sensato? Fiel e sensato é a palavra, ou são as palavras que Cristo usou para adjetivar, para dar qualidade ao servo. Servo é fiel e sensato. É interessante observar que esta fidelidade que Jesus aqui pontua é esta fidelidade que está devidamente, digamos, vinculada não às questões materiais, mas às questões relacionais. Isso quer dizer que ninguém é fiel a coisas, mas sim fiel às pessoas. A fidelidade na ótica divina, a fidelidade que a Bíblia apresenta é uma fidelidade que tem a ver com as questões relacionais. Você não tem, se você está pensando que tem que ser fiel ao trabalho, fiel ao seu carro, fiel ao seu celular, fiel à sua TV, fiel a qualquer coisa, isso é um equívoco. A fidelidade tem a ver com relação. A fidelidade tem a ver com relações interpessoais. Por isso que Cristo colocou assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarregou? O senhor da casa, o senhor da fazenda, o senhor do campo, deixou um dos seus empregados com a responsabilidade de cuidar bem dos seus outros colegas, dos conservos. Diz o texto: a quem seu senhor encarregou dos de sua casa, para lhes dar o alimento no devido tempo. O Senhor Jesus, portanto, diz o seguinte: esse servo fiel e sensato, que recebeu a atribuição, que recebeu a responsabilidade, que recebeu a missão de cuidar dos da sua casa ou da casa do seu Senhor, enquanto o Senhor está ausente. Então, Jesus veio, ele nasceu, ele cresceu, ele pregou, ele curou, ele deu visão aos cegos, ele deu a capacidade dos surdos ouvirem, dos mudos falarem, dos aleijados andarem, dos leprosos à beira da morte serem curados, até de mortos ressuscitarem. Então Jesus fez tantas coisas maravilhosas, mas ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei. João 14, ele fala isso: eu não deixarei vocês órfãos, voltarei em breve. E isso ele deixou muito claro no sermão
profético, como esse que a gente acabou de ler em sua parte, Mateus 24 e 25, que falam do sermão profético. Como é que você está aguardando a segunda vinda do Senhor? Como é que você está agindo enquanto o Senhor não vem? Ele está ausente no sentido humano. Ele veio, a história do mundo registra a vinda do Senhor, embora muitos não acreditam, mas lembre-se, nós estamos hoje no dia 19 de setembro de 2021, DC, depois de Cristo. Todas as datas antes de Cristo são de modo decrescente e depois de Cristo crescente. No ano 586, a cidade de Jerusalém foi destruída e o império do Reino do Sul foi terminado, como também tempos antes, no ano 722 a.C., o Império do Norte, cuja capital era Samaria, foi destruído. Nunca mais houve um reino chamado o Reino de Samaria, mas a cidade e o povo de Jerusalém voltou do cativeiro e foi restaurado. Mas tudo tem a ver com um aspecto muito interessante, antes e depois de Cristo. Cristo, portanto, veio, nasceu, viveu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e foi para o céu. Mas no tempo devido, ele voltará, e diz a Bíblia que todo olho o verá, até aqueles que provocaram a sua morte. Todos irão ver. Mas enquanto ele não vem, como estamos vivendo? Você, enquanto o Senhor Jesus não vem, está sendo fiel a Ele? Está fazendo o que Ele espera que você faça? Está realizando o propósito dEle? Está cumprindo a missão que Ele lhe confiou? Você está sendo obediente à palavra do Senhor? Você tem vivido a comunhão com o Senhor? Diz o texto: quem é, pois, o servo fiel e sensato? E aqui é uma palavra que se aplica aos homens e às mulheres. Servos, homens fiéis e sensatos. Servas, mulheres fiéis e sensatas. Mas como é que você vai demonstrar que é fiel e sensato aos olhos do Senhor? Diz o texto: a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar o alimento no devido tempo. O homem, o servo sensato e fiel, a serva sensata e fiel, todos eles estarão fazendo o que Deus ordenou, o que Jesus deu como missão: cuidar dos outros, a ser bênção na vida dos outros. Hoje, eu ouvi uma palavra muito interessante. O pregador disse mais ou menos assim: tem pessoas que querem se dar bem e não querem doar o seu bem. Tem pessoas que querem se dar bem na vida, enquanto que outros querem viver bem, doando também o seu bem. É interessante isso. Os egoístas querem tudo para si, mas aqui na parábola de Jesus que ele contou, ele disse: o servo fiel e sensato cuida dos outros. Esta é a missão: ser bênção na vida dos outros. Você ser uma bênção dentro da sua casa, você ser uma bênção no seu trabalho, você ser uma bênção na sua igreja, você ser uma bênção para as pessoas conhecidas e até mesmo pelas pessoas desconhecidas. Seja uma bênção, faça a obra do Senhor, seja fiel e sensato, cumprindo a missão que o Senhor ordenou. E é interessante que a Bíblia diz aqui no verso 46 de Mateus 24: feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Jesus virá uma segunda vez. Mas como é que ele vai encontrar você? Ele vai encontrar você fazendo a obra dele? Ele vai encontrar você cumprindo a missão dele? Ele vai encontrar você fazendo a vontade dele? Essa é a grande questão. Você precisa realmente fazer a obra, porque é muito fácil, meu querido, realmente fazer tudo certo na presença do patrão.
É muito fácil fazer tudo certinho para que outros vejam e elogiem e aplaudam. E posso dizer, olha como ele é legal, mas porque está fazendo na presença dos outros. Mas e na ausência? Pois é, Jesus virá uma segunda vez. Como é que ele vai encontrar você? Jesus disse, feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Jesus vai vir uma segunda vez. Não sabemos a hora, nem o dia, nem o mês e nem o ano. Não sabemos. Mas é certo que um dia ele virá. Eu me lembro do irmão Zenon. Esse irmão, um judeu convertido, teve câncer e lá no Inca, ele estava internado, eu não sabia. Ele havia pregado na igreja que eu pastoreei e na igreja anterior, e uma irmã dessa igreja tinha o seu marido também no Inca. E algumas vezes eu fui visitar o marido dessa irmã. Só que houve uma ocasião em que o irmão Zenon, judeu convertido, foi internado e ele se tornou vizinho de enfermaria desse marido dessa irmã. E um dia essa irmã me entregou, falando para o marido sobre a igreja, citou meu nome. E o Zenon disse, você conhece o pastor Clark? E ele disse, sim, ele é meu pastor. E então ela entregou para mim, pastor, o irmão Zenon me entregou um bilhete. E ele disse, entrega ao pastor Clark. E então, quando eu abri aquele bilhete, eu fiquei muito emocionado, porque ele escreveu exatamente isso. A segunda vinda de Jesus é certa em algum dia, é incerta em nenhum dia, é certa em algum dia. Em outras palavras, ele quis dizer que a segunda vinda de Jesus certamente vai acontecer, embora ninguém saiba quando. É incerta em nenhum dia, mas é certa em algum dia. Ninguém sabe quando ele virá, mas é certo que ele virá. Equivocadamente, algumas pessoas começaram a espalhar um adesivo em seus carros. E aí, um desses adesivos, falando sobre a segunda vinda de Jesus, diz o seguinte, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. E alguns batiam palmas, aplaudiam, olha que mensagem linda. E eu dizia, não, essa mensagem está errada. Porque se está escrito, em caso de arrebatamento, quer dizer que o arrebatamento poderá acontecer ou não. Como aquela plaquinha que em cada andar de prédios tem lá, em caso de incêndio, quebre o vidro. Porque ao quebrar o vidro vai acionar um alarme e todos vão sair correndo daquele prédio. Em caso de incêndio, quebre o vidro. E se não houver incêndio? Não quebre o vidro, deixe lá. É isso que esse adesivo estava dizendo. Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. Não é verdade essa frase. A frase verdadeira, correta e bíblica é: no dia do arrebatamento, quem estiver dirigindo e for crente, será levado e o carro ficará desgovernado. Jesus virá uma segunda vez. Ele virá, meu querido, num dia, numa hora que ninguém sabe. Mas a pergunta é, como é que você vai estar? Enquanto Jesus não vem, você vai permanecer fiel a Ele? Você vai estar fazendo a vontade dEle? Porque aqui diz aqui no verso 47 de Mateus 24, palavra de Jesus, garanto-lhes que Ele o encarregará de todos os seus bens. Ou seja, na primeira tarefa ou na missão que o Senhor deu ao seu servo, qual foi? Cuide bem dos outros empregados. Cuide bem dos outros que estão na casa. Cuide bem de todos que estão dentro da casa, dos outros que moram nessa casa, dos outros empregados da casa. Cuide de todos da casa. Empregados não, cuide deles. Dê alimento para eles. Pois é,
Só que Cristo fala, quando o Senhor desse servo, fiel e sensato, quando foi encontrado fazendo tudo que o seu Senhor mandou, diz o texto que haveria uma recompensa para fazer algo maior e de maior impacto. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Cuide das pessoas e depois cuide dos bens. Sabe por quê? Primeiro as pessoas, depois as coisas. No mundo tão materialista, no mundo onde os bens são mais importantes do que as pessoas, no mundo em que as pessoas estão usando as pessoas e valorizando os bens, em vez de valorizar as pessoas e cuidar dos bens e usar os bens, Jesus disse, primeiro cuide das pessoas e depois você vai cuidar de todos os bens da casa. Há uma recompensa, há um resultado maior, há uma grande bênção reservada pelo Senhor para aqueles que forem encontrados fazendo o propósito e a vontade de Jesus na sua segunda vinda. A pergunta é, você está fazendo? Está dando valor à palavra de Deus? Está cumprindo o propósito de Deus? Jesus, então, ele apresenta agora uma segunda hipótese de como as pessoas estarão ou poderão estar vivendo antes da sua segunda vinda. Ele diz o seguinte, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu Senhor está demorando. Veja só, a primeira hipótese, um servo fiel e sensato, que demonstra sua fidelidade e sensatez fazendo o que o Senhor mandou. Mas o servo mau pensa diferente e age de modo diferente. O servo mau, diz Jesus, suponhamos que esse servo, em vez de ser fiel e sensato, seja mau. Então ele diga a si mesmo, meu Senhor está demorando. Ou seja, já deveria ter voltado e não veio. Alguns dizem, meus queridos irmãos e amigos, em pleno século XXI, estamos no dia 19 de setembro de 2021. Alguns dizem, Cristo não voltou ainda, eu tenho ouvido a promessa de que ele virá desde quando eu nasci. Alguns dizem de modo até exagerado. Já ouço desde quando eu entendo como gente que ouço e ainda não chegou. Pois é, para o seu entendimento talvez haja uma demora, talvez para a sua compreensão Cristo realmente está demorando, mas lembre-se, Jesus não se atrasa e nem se antecipa, ele virá no momento certo, na hora certa. Porém, esse momento certo, essa hora certa, será uma hora inesperada. Porém, o servo mau usa esse tempo em que Cristo ainda não veio, o servo mau usa esse tempo para quê? Para viver de modo dissoluto, para viver de modo inconsequente, para fazer a sua vontade, porque está escrito aqui. E então esse servo mau comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O servo fiel e sensato aguarda fazendo a vontade do Senhor até que ele venha. O servo mau, ao contrário, além de não fazer o que o seu Senhor mandou, ele agride os da casa, ele ataca, ele começa a ter uma atitude egoísta, a comer e beber e bater em seus conservos e viver de maneira dissoluta. Ele começa a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Quantos estão vivendo assim? Alguns cristãos, ou que se diziam cristãos, fizeram uso da pandemia, sabe para quê? Para não mais ir à igreja. Para dizer, não vou mais à igreja porque Deus não impediu a pandemia, Jesus não impediu as mortes das pessoas, são mais de 580 mil mortes, então não vou mais à igreja, não vou mais cantar, não vou mais pregar, não vou mais fazer a obra de Deus. Essas pessoas
Na verdade, através de suas atitudes, estão dizendo para o Senhor que não são fiéis, que não são sensatas. Por outro lado, outras pessoas parece que têm uma visão equivocada. Parece que na cabeça delas o vírus só ataca quem vai à igreja. Não vou à igreja não, porque eu tenho medo da Covid, porque na igreja, no templo, o vírus pode atacar. Pois é, mas essas pessoas postam fotos em eventos sociais, essas pessoas vão ao mercado, vão à farmácia, vão à oficina, vão à padaria, vão para o trabalho. Não, mas na igreja não posso por causa da pandemia, porque o vírus está lá. Que coisa é essa, meus irmãos? É claro que nós não devemos ser imprudentes e insensatos, agindo de maneira indiscriminada, quebrando os protocolos de segurança sanitária. Mas não é estranho, porque se as pessoas que dizem isso, eu não vou à igreja porque eu tenho medo de me contaminar, e ficassem em casa, como alguns, por questões pessoais, não saíram de casa já há 1 ano e meio, 1 ano ou quase 2 anos, que não têm posto os pés fora de casa com medo da pandemia. Essas pessoas estão sendo coerentes, mas algumas não põem os pés na igreja, no templo, mas põem os pés na rua, nos eventos sociais, nas atividades outras. Parece que para elas o vírus só ataca quem vai à igreja. Não. Jesus disse, o servo fiel, o servo sensato, faz a vontade do Senhor e cuida dos outros. Mas o servo mau, além de não cuidar, agride, bate os da casa e vive de modo dissoluto e inconsequente. Pois é, eu me lembro algum tempo atrás de uma pessoa que estava voltando da igreja para casa, estava de carona e a porta do carro abriu e ela caiu, se machucou. E eu fui visitar essa pessoa e ela estava muito triste, porque ela estava voltando para casa depois do culto e a porta acidentalmente abriu e ela perdeu o equilíbrio, caiu e se machucou com pequenas escoriações. E eu falei para ela, minha irmã, você se machucou depois de ter ido ao culto à casa do Senhor para adorá-lo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que há escoriações, machucados, mas ainda bem que você não se machucou saindo de qualquer outro lugar, fazendo coisas erradas, fazendo coisas que Deus reprova. Você se machucou voltando da igreja depois de adorar o Senhor. Que você esteja certo que Deus está cuidando de você. Todo mundo se machuca, todo mundo se fere, todo mundo sofre acidentes. A diferença é por que acontece. Por que acontece? Uma pessoa sensata e prudente faz a vontade de Deus e não a sua própria vontade. O homem, o servo mau, ele agride os outros. A sua relação com os outros é uma relação terrível e ainda mais faz aquilo que Deus reprova, vivendo com aqueles outros que demonstram a falta de temor ao Senhor. E aí Jesus termina essa parte da sua palavra, diz o seguinte, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. A palavra de Deus, nas palavras de Jesus, lugar de choro e ranger de dentes, é um lugar de sofrimento. Mas é um sofrimento isolado, é um sofrimento particular, é um sofrimento individual. E esse sofrimento é para sempre eterno. E o lugar de sofrimento individual, pessoal e consciente é o inferno. Para esse lugar será lançado o servo mau, que não obedece ao Senhor, que é infiel ao Senhor, que não faz a vontade do Senhor e ainda mais agride aos servos e ainda também
vive de modo dissoluto. O servo fiel e sensato faz a vontade do Senhor, aguardando com fidelidade a vinda do seu Senhor. O servo mau não faz a vontade do Senhor, vive para si, agredindo aos outros. As consequências, os resultados, melhor dizendo, são totalmente diferentes. Enquanto que o primeiro, o servo fiel e sensato, ouvirá do seu Senhor dizendo: vem cá, eu vou te dar maiores atribuições com melhores resultados. Todos os bens agora estão à sua disposição. Mas o servo mau ouvirá do seu Senhor: tirem dele o que eu lhe confiei e lancem ele junto aos hipócritas no lugar onde há choro e ranger de dentes. A pergunta é: como é que você está esperando a segunda vinda do Senhor? Está dizendo: Senhor, sou grato pelo Senhor ter me confiado essa grande responsabilidade e eu quero fazer com fidelidade o que o Senhor me confiou. Eu vou cumprir a tua palavra, eu vou demonstrar o teu amor a outras pessoas, eu vou cuidar daqueles que tu me confiaste. Eu não sei quando o Senhor virá, mas eu creio que quando o Senhor vier, eu vou estar fazendo a tua vontade. Se por acaso você tem vivido de modo errado, fazendo a vontade do seu coração, desobedecendo ao Senhor, arrependa-se enquanto há tempo e se volte para o Senhor de todo o seu coração, porque é certa a segunda vinda dele, num dia que você não sabe, numa hora que você não aguarda, mas quando ele vier, que você seja encontrado como servo fiel e sensato, fazendo a vontade dele, para ouvir dele: venha para algo maior que eu tenho reservado aos que são fiéis a mim. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua fidelidade. E nesse momento, nós te pedimos que teu Espírito Santo nos capacite a sermos servos fiéis e sensatos, que tendo recebido a missão que o Senhor nos confiou, façamos com alegria a tua vontade, abençoando outras vidas, sendo bênçãos na vida de outras pessoas, cuidando delas, sendo instrumento do Senhor para comunicar a tua palavra a outros, porque certamente o Senhor há de recompensar os que são fiéis ao Senhor. Que nenhum de nós seja visto pelo Senhor como servo mau, que te desobedece, que não faz a tua vontade, que vive de modo egoísta, desobedecendo, praticando o que tu reprovas. Porque, ó Deus, tu queres nos levar para a glória eterna. Que assim cada um de nós ouça do Senhor na sua segunda vinda exatamente essa certeza de que seremos conduzidos para a glória eterna. É isso que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja fiel e permaneça fiel enquanto o Senhor Jesus não vem. Seja fiel a Ele hoje e para sempre. Amém e amém.